bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Sil 87.9. Um pouquinho atrasado, houve aí um imprevisto, mas faz parte da vida, né? Como nós havíamos anunciado durante a semana, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o presidente da APP, que é do sindicato aqui de Londrina, o professor Márcio André Ribeiro. Sem delongas, eu quero desejar aqui as boas-vindas ao professor Márcio. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Nara. Bom dia. Depois da correria, estamos aqui, o Cláudio. Então, passa a bola para você já, para a gente, sem delongas, como eu disse no início. Vamos então dar início à entrevista dessa manhã. Vamos lá. A entrevista de hoje é com o presidente da APP, como disse o Cláudio, né, da APP Sindical de Londrina, o Márcio Ribeiro, e o tema é Professores do Paraná, a verdadeira realidade. Quero falar brevemente aqui do histórico do Márcio, para vocês conhecerem. O Márcio já veio aqui várias vezes na rádio, mas é bom que vocês conhecem melhor aí o nosso presidente da APP de Londrina. Ele é graduado e pós-graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina. Foi em 1998, né, Márcio? Atuou na educação desde 1997 em colégios particulares até 2004 e depois em 2005 na Rede Estadual de Educação. É professor na Universidade Estadual de Londrina, foi professor da Universidade Estadual de Londrina, em 2004, 2005, professor da Rede Municipal também de Londrina de 2008 a 2009 e representante da Agência de Fiscalização do Conselho Regional de Educação Física do Paraná de 2003 a 2006. É presidente da APP Sindical desde 2014 e também esteve na direção aí nacional da CUT de 2013 a 2016. Márcio, eu queria que você falasse, primeiramente, bom dia para você, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho atual à frente da APP, para os nossos ouvintes entenderem o que funciona, como se dá a APP Sindical, qual é o seu trabalho, como é a sua equipe, enfim, resumidamente falar como funciona a APP Sindical de Londrina. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes, obrigado, Nara. Bem, nós somos aqui responsáveis, aqui em Londrina, o nosso escritório regional, né, a regional de Londrina da APP Sindicato, tem uma diretoria composta por 24 membros, né, sendo um presidente, então temos uma diretoria grande aqui, mas assim como no resto, em todo o estado do Paraná, são 29 regionais ao todo. Nossa, bastante. Nós temos aqui em torno de 20 municípios aqui que nós atendemos através da nossa regional. Né? Mas, obviamente que nas últimas décadas aí, com a informatização de tudo ficou muito mais ágil, mais simples assim. Então, através de sites, e-mails e tudo mais, o sindicalizado, que às vezes até está um pouco longe da gente aqui, nós temos, por exemplo, atendemos o município de Curiúva. Curiúva, onde fica? Curiúva fica aqui nessa estrada. Me esqueci o nome da estrada. Nessa estrada que vai aqui por Açaí, próximo da gente, Sapopema, e vai em direção lá a Curitiba, mas aqui por dentro, né? Tem um nome essa estrada, mas agora eu não me recordo direito. E aí ela passa ali em Curiúva, antes de chegar em Ventania, aquela região, e aí vai para Ponta Grossa. Então, Curiúva fica bem longe daqui, Curiúva e Figueira, fica lá na ponta. E vocês atendem a APP daqui de Londrina, no exatamente. Então, às vezes, fica mais fácil para o pessoal lá resolver as coisas assim via internet, já até com a direção estadual lá em Curitiba, do que vir a Londrina para resolver alguma coisa, né? Então, tem essas questões aí, mas atendemos 20 municípios aqui. 20 municípios, é muita coisa. São 20 municípios aqui no entorno, né? E um detalhe importante, né, que as pessoas não sabem, a APP Sindicato, ela tem a sede estadual em Curitiba, que é a presidência, nossa presidenta, a professora pedagoga Valquíria Mazeto, e os 24 diretores que trabalham lá, que lá é a estrutura principal. De fato. A matriz, vamos colocar assim. Lá, então, assim, quando você pensa em algum sindicato, onde o presidente e os diretores ficam no sindicato e aí passa o dia todo trabalhando no sindicato lá em prol da categoria, isso é a nossa sede estadual em Curitiba, que tem o que a gente chama de liberação. Eles são liberados
para fazer essa função. Entendi. Essas regionais que nós temos espalhadas pelo estado não tem nada disso, tá? Então, todos nós aqui em Londrina, por exemplo, estamos em sala de aula. E aí nós... Trabalhando, né, Márcio? Muito. Trabalhando o dia inteiro em sala de aula, né? Alguns com mais aulas, outros um pouco menos de aula. E aí o tempo que nós não estamos em sala de aula é que a gente dedica à atividade sindical aqui. Então é o tempo que dá. Então a gente vai equacionando, tá? Alguns lá tem aula dia tal, no outro dia lá não tem muita aula, então vai lá para o sindicato aí ajuda. Então a coisa é mais ou menos assim. Por Uma isso, dinâmica ali, né? a gente tem que fazer, tem que equilibrar uma dinâmica ali para tentar fazer o trabalho aqui, porque a gente não tem liberação para fazer isso. Eu sempre uso com todo respeito ali e a permissão dos companheiros lá dos sindicatos bancários, por exemplo, que eu sempre cito, né? Sim, Que é um sindicato histórico Sim, e muito histórico, representativo. O Sindicato dos Bancários de Londrina e região, né? Como é que eles funcionam? A sede aqui em Londrina, tem um prédio ali na Rio de Janeiro. Bonito, né? Então eles têm uma diretoria lá, inclusive esse ano me parece que eles têm eleição, inclusive. Tem uma direção lá, não me recordo aos certos 20, 30 diretores mais ou menos, né? E aí quando tem eleição, a maioria de todos eles lá ficam legalmente, pela legislação, liberados para trabalhar em função do sindicato. Só trabalham ali. Exatamente. Não é o caso da APP. Não é o caso da APP Sindicato. O exemplo é muito bom para as pessoas entenderem, né? Porque tem muitas pessoas que devem pensar que vocês não fazem nada, ficam ali só, né? Enfim, fazendo manifestação e parando e fazendo greve, porque é assim que eles veem o sindicato, né? Como pessoas que não têm muito o que fazer, na verdade não é. São professores na ativa, o Márcio está explicando, e que cedem parte do seu tempo para ajudar a categoria, né, dos professores. Bem explicado, Márcio. Márcio, vamos falar um pouquinho agora sobre as polêmicas, né? A gente tem que falar, eu levantei essas questões e trouxe aqui o professor Bacarim, acho que você conhece ele, Eduardo Bacarim, e ele veio aqui, falou em nome como professor, e agora eu trouxe você para falar em nome da categoria, como sindicalista, enfim, como presidente do sindicato. Os NREs, como você bem colocou, na verdade nós falamos sindicatos, né? Vamos falar dos NREs agora. Para quem não sabe, são os núcleos regionais de educação. São responsáveis pela etapa final de atribuição de aulas, após as provas, análise de títulos e publicação de classificação do PSS. Esse procedimento ele deve observar os princípios constitucionais, a gente sabe, né? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência, conforme aí o artigo 37 da Constituição Federal. Entretanto, Márcio, na prática, nós observamos aí muita desorganização, arbitrariedades e falta de padronização, né? Um núcleo não é muito igual ao outro, a gente percebe que não tem esse controle, né? Gerando insegurança jurídica e desrespeito aos direitos consolidados. A forma da distribuição de aulas, Márcio, você também é professor, você sabe, você atende professores, principalmente PSS, e até os QPMs precisam passar por essa distribuição. Não reflete o comprometimento do poder público com a qualidade do ensino? Não há dúvida disso, né? Não temos dúvida nenhuma dos problemas que acontecem com essa Secretaria de Educação, em especial o Núcleo Regional de Educação aqui de Londrina, né? Nós sabemos dos problemas que existem, tentamos às vezes antecipar os problemas, muitas vezes, mas nunca somos aceitos, né? O fato é que, infelizmente, né, primeiro que o processo de contratação de professores temporários, né, nós já entendemos que é um equívoco tremendo. Não concordamos e entendemos que é um equívoco tremendo. Total, Hoje em dia, a categoria dos professores do Estado do Paraná, 51% é de professores temporários, o que é um absurdo. É um absurdo, não a lógica está invertida. Explica para as pessoas o que é professor temporário. É o chamado PSS, não é, Márcio? O PSS é o nome do tipo de contrato. É um processo simplificado, né? Processo seletivo simplificado. E que não tem nada de simplificado, né? Exatamente. Mas aí é que entra a questão, né? Bom, eu estava falando que a maior parte da categoria é de professores temporários, quando a lógica seria que houvesse concurso público e vagas de concurso público para que todos pudessem adentrar.
todos, serviço público, né, o máximo possível, e houvesse ali, então, quer dizer, todos aqueles que são PSS hoje deveriam estar contratados como funcionários públicos através de concurso público. Mas isso não acontece porque o governo oferece pouquíssimas vagas, ele faz eventualmente concursos públicos, mas com vagas muito reduzidas, e aí muita gente acaba ficando de fora e depois é contratado como professor temporário. Né? O que não tem nada a ver, não significa, é importante ressaltar, né, entender que não está se falando aqui da qualidade, da capacidade dos profissionais. Né? Até mesmo porque hoje em dia o processo seletivo simplificado, ao contrário da nossa vontade, é exigido que se faça uma prova teórica, depois uma prova de vídeo, depois preparar a aula, mandar, aí depois tem toda a parte documental. Ou seja, simples. É praticamente um concurso público. É um concurso, e por que você já não é efetivado? Né? Isso praticamente um concurso aqui, público, né? Mas eles, é óbvio que eles têm interesse de manter do jeito que está, porque há diferença de salário. O professor temporário, ele recebe o início de carreira, que é o menor salário que tem, e para o governo fica mais barato. Então, para ele... Mas o processo, infelizmente, ele por ser o contratante, ser o governo do Estado, ele tem toda a autonomia de ditar as regras do jeito que ele quer. Infelizmente. E aí, exatamente, mesmo que nós não concordemos com uma regra ou outra, e nós já nos manifestamos várias vezes sobre algumas regras, até essa questão mesmo de ter prova, de ter vídeo. Tanta coisa, né? Se é temporário, não há necessidade. Há 2 anos só, né? Isso. Não há necessidade de tudo isso, né? Também Mas, enfim... Então, nada acontece do jeito que nós entendemos que seria o adequado, mas o governo tem a autonomia e a autoridade de ditar as regras lá do jeito que, enfim, né? E aí, por vezes, acontecem problemas. Na verdade, todo ano acontece. Todo ano é um problema diferente. Todo ano acontece um problema diferente. A gente tenta se antecipar para ajudar da melhor forma possível, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre é possível. E aí, né, aquela história, infelizmente, a justiça, a gente sabe que a justiça ela é muito mais política, né? Ela é política, a justiça ela é política, ela não é técnica, ela não olha a letra da lei, né? Então, assim, esperar que haja justiça sempre em todas as questões, né, seria até um pouco de ingenuidade da nossa parte, porque não é assim que a realidade acontece. Então, infelizmente, e ao mesmo tempo também, Nara, quando acontecem esses problemas, algumas pessoas têm problema na inscrição e as outras que não têm, às vezes passam à frente e aí são beneficiadas. Sim. Então, ao passo que alguns sofrem, outros que estão mais atrás na fila acabam sendo privilegiados. Então, acontece digamos assim, uma inversão, né, de valores, vamos colocar assim, né? Sim, mas de uma certa forma um equilíbrio, né? Um equilíbrio ali que aí fica difícil de você pedir ajuda, talvez, né? Porque o que o Márcio está querendo dizer é o seguinte, que quem estava ali atrás na fila, na lista, quando ele ocupa o lugar daquele que estava na frente, ele se beneficiou. E ele não vai querer fazer nada para poder, né, mudar essa realidade. Ele não vai querer que se faça uma nova redistribuição de aula para que ele perca as aulas que ele conseguiu. Então, isso daí acaba gerando um problema. O Márcio falou uma coisa muito importante, entre a própria categoria, né, Márcio? Exatamente. De desunião entre a própria categoria, onde os próprios colegas professores não se ajudam. Infelizmente, essa é a realidade. Veja bem, eu estou trabalhando, azar o seu, você que se dane, você perdeu, né, não consegue ter uma certa empatia, né? Vamos ver pelo lado também daquele que conseguiu a vaga. Ele vai pensar, poxa vida, peraí, eu entreguei toda a documentação, eu estudei o edital, aí não cometi nenhuma falha, nenhum erro. De certa forma, ele não está errado, aqui, né? E aí, por conta disso, o colega que estava lá um pouco mais na frente, ele errou, se atrapalhou e tal, e eu ocupei a vaga dele. Peraí, quem que está certo? Eu que fiz tudo certinho ou o colega que se equivocou? Eu vou te perguntar, vou te responder. Quem fez esse sistema aí, toda essa questão dessas provas, desses títulos, dessas organizações, desses concursos, é que exigem demais, e a gente sabe, em pouco tempo, eu falo porque eu sou professora, muito pouco tempo para entregar os documentos que são muito confusos,
confusos. A distribuição de aulas, por exemplo, Márcio, do edital número 73/2024, que é o que nós estamos falando, né, Márcio, agora, né? Foi feita agora para os PSS a partir do dia 28 de janeiro. Os candidatos, apesar de munidos dos documentos exigidos, eles encontraram barreiras, tá, burocráticas ou formais que o impediram de assumir as aulas. Nós estamos falando sobre isso. Muitos foram excluídos sem a oportunidade de corrigir as falhas, né? Não puderam corrigir. Simplesmente foram mandados para o fim de lista, né? Ou fornecer esclarecimentos, né? Afrontando aí o artigo 5º, tá, da Constituição Federal. É o que eu acabei de falar. A justiça não adianta a gente consultar advogado para ver a letra da lei, tá? Porque não é esta regra que impera. Não adianta, porque não é esta regra que impera. Porque ao mesmo tempo que um se prejudicou, o outro acabou se beneficiando na fila, né? E aí, o que a gente questiona? A gente tem que olhar o cenário maior. Sim. O que nós questionamos fortemente? O método. Nós questionamos o método, não concordamos com ele, porém, né, todo o judiciário, todo o histórico, né, isso aí é uma coisa pacificada, que a autonomia e a autoridade é do governo estadual de definir como as regras são aquelas e tem que ser cumpridas literalmente, ipsilitris, ou então você está fora. Isso é terrível, é complicado. Terrível mesmo. Mas é a regra. O Núcleo Regional de Educação de Londrina, né, mas ele é resolvido estadualmente. Lá em Curitiba. Ou seja, a regra quem determinou foi a Secretaria de Educação, que é em Curitiba. E, enfim, os problemas vêm já no edital, né, de exigir alguns documentos que antes não eram exigidos, que as pessoas não conheciam. Então, seria fácil de resolver isso. Como sim fácil? Bom, publica com mais antecedência, né? Permite que as pessoas estudem. As pessoas têm que fazer a sua parte também. Sim, lógico. Tá? As pessoas têm que estudar o edital, não é ler. Enfim, mas tem que estudar cuidadosamente o edital, mas isso exige um pouco de tempo, e aí preparar toda a documentação. Dá um pouco mais de tempo, talvez, para entregar essa documentação, né? Enfim, e aí nós também estamos, da nossa parte também, pensando, refletindo que maneira que podemos também contribuir um pouco mais e estamos tomando uma medida, só vai servir para o próximo edital, né, no caso, mas nós temos uma equipe dentro da diretoria que são de professores PSS também. Que né? bom. Hoje, isso sempre foi assim, sempre tem. No nosso grupo de diretores, nós temos representação de pedagogos, de professores professoras PSS, de aposentados, de funcionários de escola, né? De todos os segmentos nós temos dentro da diretoria. Aí dá para poder entender melhor essa logística. Exatamente. Né? Então, os nossos diretores, que são PSS, né? Eles fizeram a inscrição e não tiveram problema. Eles pegaram o edital, estudaram e tal. Então, o que nós pensamos? Isso será feito da próxima vez. Isso já está definido, né, em reunião de diretoria e tal, essa proposta. Nós vamos, assim que for lançado o edital, essa equipe de professores PSS, né, é o professor Mário, de filosofia, o professor Sidney, de sociologia e geografia, e o professor Bruno, de filosofia também. Eles vão sentar juntamente com o diretor de assuntos jurídicos, né? Eles vão sentar, vão ler o edital e aí a gente vai montar aqui uma cartilha, vídeo, cartilha, orientações, né? De repente uma pergunta e respostas, um material. Sim. Um material de orientação, né? Para justamente facilitar, ver as pegadinhas que tenham lá no edital, na inscrição, para que as pessoas não se atrapalhem. Como esse ano nós ficamos sabendo que era um formulário lá, o KIX, né? É um nome desse assim, mais ou menos, né? Um formulário federal que nunca tinha sido pedido. Pediram, né? agora, né? E aí pediram agora. Então a gente vai antecipar esses problemas para auxiliar.
Márcio, desculpa interromper, já interrompendo, você falou aqui, né? Muitos diretores fizeram a apresentação dos documentos e conseguiram e tudo mais, a gente sabe. Mas tem muitos sindicalizados que você sabe que passaram por essa situação. E que, às vezes, por um documento ali que talvez se confundiram. Então, assim, a gente tem que pensar, como você falou mesmo, em ajudar as pessoas, né? Em auxiliar. Eu acho bacana isso que você está falando, se preocupar já com o próximo edital, de tentar resolver essas situações. Isso é o papel que nós esperamos da APP mesmo, né? De vocês estarem auxiliando as pessoas. E é lógico, a gente vai falar aqui depois do intervalo sobre o papel também. Eu não sei nem se vai dar para fazer intervalo, né, Cláudio, hoje, né? Eu acho que nem vai dar para fazer intervalo hoje, né? Se você quiser seguir direto... Eu acho que vou seguir direto por conta do horário, né? E vamos resumir aqui. Mas não se iluda, viu, Nara? Não se iluda, porque isso aí nós acompanhamos aí há décadas esse processo e todos os anos há problema, tá? Haverá problema. Sempre, né? Haverá problema sempre. De alguém que aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Então problema sempre haverá. O que nós precisamos fazer é diminuir, né, dirimir a possibilidade de equívocos, de erros, principalmente situações como documentos novos, etc. Isso. Mas problema sempre vai existir, tá? O que a gente precisa entender, não é, Márcio, é que nós precisamos nos ajudar, né? E é isso que o Márcio está tentando explicar para vocês, que o sindicato está tentando. Ele tenta, ele vai lá, ele busca, ele tenta resolver, mas às vezes o sistema é muito além. Eu conheço o Márcio desde 2014, né, Márcio? Então, assim, eu sei que ele é daquele que vai lá para frente né, para poder receber pedrada, né, igual foi lá em 2014, não é? E passar por tantas dificuldades que ele passou já ao longo desses anos, desses 10 anos, à frente de tudo isso. Então, ele não está fugindo do seu, né, da responsabilidade que o presidente deve ter. Mas a gente sabe que o sistema, infelizmente, ele é burocrático, né? Ele é, como que a gente pode colocar, muitas vezes até desleal, né? Porque, como o Márcio colocou, ajuda alguns e atrapalha muito outros, né? Você vê um professor que ficou em segundo lugar na classificação, Márcio, indo para o fim de lista? Isso aconteceu nesse edital. E aí ele vê uma pessoa que está lá no último, que talvez não tenha feito uma boa prova, que não tenha entregado os títulos, não tenha títulos como ele, que não tenha o padrão que ele tem, vamos dizer assim, de anos e anos e anos, pegando aula na frente dele. Então, isso foram situações muito constrangedoras que aconteceram. Tem um professor, por exemplo, amigo meu, o Márcio, que ele está para se aposentar. Ele é professor de matemática, ele é doutor, e eu acho que ele é mestre, se não me engano, em matemática, não sei em que área específica, eu não sei. Ele trabalhou comigo, é um senhorzinho que ele vem de Sertanópolis para dar aula aqui. E ele foi para fim de lista. Quando eu vi esse professor falando no grupo nosso do PSS que ele tinha ido para fim de lista, eu fiquei horrorizada, porque ele é um excelente professor de matemática, que deveria ser respeitado. Então, eu estou querendo colocar aqui que o governo precisa respeitar os seus professores também. Entender que nós não somos um documento, nós não somos só um edital, nós somos seres humanos que estamos lutando para trazer o pão de cada dia para dentro da nossa casa. Né? E não é fácil, né, Márcio? Então, mas enquanto as pessoas não entenderem que este governo não tem respeito pelo funcionalismo público. Verdade. Tá? Não tem mesmo. Eu não sei por quem que ele tem respeito. Mas pelo funcionalismo público, isso não aí tem é mesmo. fato. Não tem absolutamente respeito nenhum. As pessoas não querem entender isso. Elas não querem ouvir, não querem entender, né? Não querem ver o nosso lado. Essa é a verdade. A gente vê as recentes pesquisas que tem por aí que apontam aí o que as pessoas estão pensando de uma forma geral. Mesmo que você não leve em consideração literalmente o que a pesquisa dele, mas ela aponta lá alguma margem de erro, mesmo que você coloque 10% de margem de erro, né? Mas ela aponta uma tendência. Então, se as pessoas entendem que nós devemos continuar sendo injustiçados, desrespeitados. Desrespeitados é a palavra, isso. Pelo governador, Márcio, do jeito que nós estamos sendo aí há 10 anos ou mais, né? A gente vai fazer o quê? Porque nós servimos a sociedade. Nós somos servidores públicos, nós servimos a sociedade. Educação, todo mundo fala que é a coisa mais importante que tem, mas na hora de fazer, nunca é a coisa mais importante, né? Aqui no Brasil é assim que funciona. É assim que funciona. Né? Você fala só fala na teoria, da né? O professor é o mestre, né? Usa exemplos de outros países, aquela coisa romantizada, mas na prática as pessoas não demonstram o respeito pela educação. Perfeito. Nós estamos falando e o nosso governador
na mesma linha. O nosso governador não respeita a educação, não respeita o funcionalismo público. E se as pessoas não conseguirem perceber isso, nós também temos que entender, né? Que a responsabilidade disso tudo é do governador, da Secretaria de Educação, né? Eles não nos respeitam, nos tratam desta forma como têm nos tratado, né? E as consequências práticas são essas. A questão é, a sociedade se preocupa e realmente nos valoriza? E se realmente se preocupa conosco? Boa, Márcio. Não sei, eu tenho dúvidas. Não, isso é muito importante, Márcio, você falar. Nós estamos aqui falando com ouvintes aí que estão nos assistindo pela internet, né, ao vivo, e que estão nos ouvindo pelo rádio, no seu carro, enfim, onde estiver. Nós precisamos do apoio da sociedade, não é, Márcio? Sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos falando da educação do Brasil. Ou melhor, Paraná, Educação do Paraná Brasil. Então a gente precisa da ajuda de vocês, não é verdade, Márcio? Sem a ajuda da população, vocês é que votam, vocês é que escolhem. Então a gente não está aqui para dizer, mas infelizmente nós estamos passando por um processo muito difícil na educação, não é, Márcio? Desrespeito cada dia pior. Márcio, só para a gente resumir aqui essas últimas questões, que é a penúltima questão aqui, eu queria deixar claro aqui que os professores eles não defendem privilégios, né, Márcio? Assim como o sindicato. Vocês não querem, nós não queremos, enfim, vou colocar nós, professores, nós não queremos ser tratados de maneira diferente. A gente quer cumprir com os princípios constitucionais de isonomia, de legalidade. Por exemplo, a questão do antecedentes criminais que é pedido, eu acho isso fundamental. Você não pode colocar um professor para trabalhar se você não sabe da conduta dele, né? Enfim, né? O atestado médico, eu acho muito importante, porque saber como está a saúde do professor, né? Como que ele se comporta. Agora, tem documentos, Márcio, que a gente vê que parece que são desnecessários. Por exemplo, eles deveriam ter um banco de dados com os nossos históricos, com os nossos currículos, para a gente não ter que toda vez ter que mandar o mesmo documento. Então, o que a gente queria, na verdade, a gente queria ser tratado com mais respeito, né? E eu queria te perguntar o seguinte: algumas propostas de solução para sanar esses erros, para as pessoas não passarem por esse constrangimento. O que você acha que poderia acontecer? Você já falou, mas o que a gente pode fazer para que isso mude? Mudar o governo que está aí. Não tem outra? Não tem outra. Não tem outra oportunidade. Sim, tem que esperar mais 2 anos, 3 anos? Você está me fazendo pergunta, eu tenho que falar a verdade. Vou ter que falar a verdade. Mas eu gosto tá entendendo? Que você fale a verdade. Não tem jeito, não vou ficar enrolando aqui, porque com esse governo não tem diálogo. Tem muitos anos que não há diálogo com esse governo. Nem com o governador. Semana que vem, acho que depois do Carnaval. Depois do Carnaval tem reunião com o secretário de Educação, nós sabemos disso. E aí, inclusive, nós vamos questionar ali, mas já que não tem nenhum documento ainda, aí vai ser questionado pessoalmente para o secretário de Educação como é que é essa história dessa reposição aí que ele vem difundindo aí nas redes sociais e tal, aquela coisa toda que está acontecendo aí. Vamos ouvir. Mas vamos ouvir diretamente dele, já que ainda não tem nenhum papel, nenhum documento, nem nada, né? Okay. Mas assim, as reuniões que tem com a Secretaria de Educação, é assim, o secretário de Educação nos ouve, né? Muito educadamente, assim como nós também somos muito educados, obviamente, civilizados. Não gosta de confusão, né? Não, viu? Não gosto, não é da nossa categoria. Se a gente gostasse de confusão, quando os alunos fizessem confusão na sala de aula, a gente estava lá também, pulando junto, fazendo mais. A gente não gosta disso. E eles falam que a gente gosta de bagunçar, não é, Márcio? De colocar, de fazer bagunça em frente dos lugares, de greve. Não é bem isso, não. A gente quer resolver. Não, quando acontece isso é porque a gente já está com a corda no pescoço, já sufocando, morrendo. Verdade. Né, e estribuchando, e aí não tem jeito, vai no desespero fazer essas coisas, né? Mas é muito a contragosto mesmo. Mas enfim, o que eu estava dizendo é que as reuniões são muito educadas, mas na verdade a Secretaria de Educação só ouve o que a gente, né, tem de sugerir e tal, mas ouve, e a impressão que a gente tem é assim, que entra por um ouvido e sai pelo outro, porque nada muda e eles continuam fazendo só o que eles querem. Eles querem o projeto deles e fim de papo. Então, assim, todas as sugestões possíveis de se melhorar, de se organizar melhor e tal, e até melhorar o sistema educacional, né? Porque, afinal de contas, eu não sei se as pessoas têm a ideia de que a gente só trabalha com isso.
Tá? A gente não é só professor, nós somos educadores. Sim. E eu estou aí há mais de 20 anos, mas tem gente que está há mais de 30, Muito 40 tempo, anos é. só trabalhando e, detalhe muito importante, estudando sobre educação. Tá? Porque essa é a nossa profissão, a gente estuda sobre isso o tempo inteiro. Não é só chegar lá, dar aula e ir embora. Não, a gente estuda. Não fica estagnado, né? Não, a gente estuda, quando eu falo estuda, é estudar sobre educação. Eu sou professor de educação física. Tem vários colegas que são professores de matemática. Eu não estou falando que a gente estuda, eu também estudo, né, sobre educação física para estar atualizado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Nós estudamos sobre educação, sistemas educacionais, políticas educacionais, financiamento de educação. É muita coisa, né, Márcio? Então, Não é nós simplesmente... estudamos muito sobre educação. Então, as pessoas não têm ideia que a gente entende de educação. Olha que incrível. Nós entendemos de educação, né? Mas, infelizmente, nós não somos ouvidos. Então, a gente consegue contribuir com estes últimos governos, a gente consegue contribuir muito pouco para que as coisas funcionem melhor. Porque eles querem que seja do jeito deles. Sempre do jeito deles, é isso mesmo. Márcio, vamos para a última pergunta, mas antes eu queria saber, Cláudio, se temos alguma pergunta de ouvinte. Porque nós temos muitos professores aí nos ouvindo, enfim, no momento não. Se vocês quiserem depois, o Márcio vai deixar aqui os contatos, né, Márcio? Vocês podem perguntar diretamente para ele, o que ele, né, ou pode ir até o sindicato, para que ele possa responder para vocês. Mas assim, eu percebo, eu não sei, eu tenho uma relação de amizade com o Márcio. Então assim, ele sempre foi muito prestativo, sempre que eu convidei para vir à rádio, ele sempre veio. Então, assim, eu percebo uma pessoa que está lutando, que está tentando fazer algo pela nossa categoria. Mas é difícil. Eu queria me colocar no lugar dele, por exemplo, com um governo como esse, que não ouve. Ele está levando as reivindicações, ele está tentando, você vai ter essa reunião, né, Márcio? Vai levar isso lá em Curitiba novamente, mas assim, a gente precisa ser ouvido. E o problema é que nós não somos ouvidos, é o que ele falou, o problema está no governo. Então a gente não está aqui para falar do governo estadual, mal do nosso governador, falar que nós queremos apenas ser ouvidos. Não é, Márcio? Acho que é isso, né? Só para explicar melhor para as pessoas, os professores que foram para o fim de lista, né, eles não sabem se terão a mesma classificação e quando serão chamados. As aulas no Paraná já começaram aí, né? Já estão aí no primeiro mês de aula. Mas assim, eles estão chamando sempre os QPMs com possibilidade de assumir aulas extraordinárias, ou seja, se você tem oportunidade de pegar mais aulas, estão abrindo para essas pessoas, PSS com contrato já aberto, e o último edital que eu vi lá de língua portuguesa, eles estavam pegando PNs e PCDs. A gente sabe que são prioridades, sim, porque são pessoas negras e pessoas com deficiência. Mas quando eles vão começar a chamar essas pessoas que foram para o fim de lista? Porque disseram que seria rápido esse processo. Nós sabemos que não é verdade, né, Márcio? Que agora vai ser só aula de substituição, aula de pessoas que vão se aposentar, e aí não sabe quando e se vão pegar aula esse ano de 2024. Então é isso que eu queria perguntar para você. Como que e quando essas pessoas vão ter certeza de ter alguma aula? A gente não sabe. E eles têm família para sustentar, como vai fazer isso? Perdeu, né? Olha, não tem como mais. Nós precisamos ter ciência de uma questão, uma realidade difícil, dura, né? Muito. Mas a gente precisa ter ciência de que o professor temporário, o próprio nome está dizendo, ele é temporário. Infelizmente, está sujeito a essas questões. É muito difícil você... Eu sei que com o passar do tempo você se acostuma e aí aquilo ali se torna um hábito e você coloca aquilo como a sua profissão. Porém, ali, todo ano está certinho, coisa e tal. Mas é temporário. Não dá para pensar anos, né? Dessa forma. Não dá para pensar dessa forma, porque realmente é instável. Essa é a principal crítica que nós temos. Que esse contrato é um contrato ruim. Muito. É um contrato que não dá direito a um monte de coisa, é um contrato que explora, é um contrato ruim, mas a gente não consegue fazer com que isso mude. Então as pessoas também têm que ter essa ciência. Agora, a questão das aulas, nós tivemos informação que, por exemplo, aulas de matemática, que aumentou muito o número de aulas de matemática nos últimos anos, né? Que a ideia era melhorar, e a gente sempre avisou também que, olha, não é aumentando o número de aulas de matemática que os alunos vão aprender mais matemática, não é assim que funciona a educação. Mas para tentar dar uma resposta para a sociedade, não, agora vai ter 5 aulas de matemática por semana, né? Então vão aprender. Não estão aprendendo. Mas a gente já tinha avisado isso, mas tudo bem, vamos lá. Mas o fato é que tem um monte de aula de matemática,
E, na verdade, por exemplo, em Londrina, informação que a gente tem é que não existe mais professor de matemática. Não tem. Nem QPM, nem PSS, nem professor concursado, nem professor temporário, não tem mais nada, não tem mais encanto nenhum. E o ano nem começou. E não conseguiu suprir as aulas, por exemplo? Tem lugares com dificuldade, estão pegando acadêmico, PSS, né, de último ano, sei lá o que, estão pegando o que tem. O que tem. O que tem. Porque isso só comprova aquilo que nós estamos falando desde o início da entrevista, né? A educação, o professor no Brasil, ele não é respeitado, ele é extremamente desvalorizado e ao ponto de ninguém querer mais ser professor. Os cursos de licenciatura nas universidades públicas, né, estão sobrando vagas. Verdade, sobram vagas. Tem vestibular para 30 vagas e aí tem lá 20 inscritos para fazer o curso licenciatura em não sei o que lá das quantas, tá entendendo? Então não tem professor no país, vai ter cada vez menos. E isso é culpa nossa, porque é uma profissão tremendamente desvalorizada, ao ponto de nossa campanha esse ano, junto ao governo, aproveito aqui para puxar essa linha. A nossa campanha fala justamente isso. E eu vou dar um exemplo. Por que eu sou formado em Educação Física, na UEL? Sou formado em 96. E aí pós-graduação em 98. Mas minha colega lá, que se formou em Pedagogia na UEL, ela se formou em Pedagogia. Bom, o que ninguém sabe é que se ela for... Vou dar um exemplo numérico aqui só para... É hipotético, tá? Que se ela fizer um concurso para funcionalismo público no estado do Paraná, na Secretaria de Administração, como pedagoga lá e tal, sistema penitenciário, na saúde, tá? E tem várias secretarias lá que abrem vaga para pedagogia, né? Pedagogos. Se ela fizer concurso nessas secretarias, ela entra lá ganhando lá um salário para 40 horas, vamos supor lá, de R$4.000. Tá bom, certo? razoável, né? Não é esse o salário. Estou só chutando um número. Pois bem, se ela fizer para ser pedagoga na educação, na Secretaria de Educação, ela vai entrar ganhando menos de R$2.000. Um absurdo isso, né? Ou seja, R$2.000, vamos colocar R$2.000, a metade. A única secretaria que ganha metade do salário de todas as outras secretarias. Do Paraná? Estou falando do Paraná. Do Paraná. Falando, você estudou na mesma universidade, você se formou no mesmo curso, mas se você fizer concurso para tal secretaria, tal, você ganha X. Metade, se você fizer para educação, como professor, você ganha metade. Então, o nosso salário, ele vale a metade, né, de qualquer outro colega que se formou na UEL lá, junto com a gente, que trabalha em outra secretaria. Exemplo, então, se isso não for desvalorização, eu não sei o que eu não sei o que é. Verdade. Né? Tem QPM, por exemplo, que são os professores concursados, né, Márcio? Eu conheço, tenho amigos que são QPM. E eles não ganham muito mais do que os PSS. Eles falaram para mim, tem muitos que não ganham muito mais do que o PSS. Então, assim, para você ver a desvalorização de tudo. Ô, Márcio, eu queria te agradecer a entrevista, nós já estamos a 3 minutinhos aí das 11 horas. E, assim, eu só queria dizer para você o seguinte, que a última questão aqui que eu acho que é muito importante colocar. Que muitos professores, eles temem, eu estou dizendo que eu sou professora também, ir ao Ministério Público, na mídia, né? Nós estamos aqui falando de uma forma né, com isonomia, com equilíbrio, com ética, para pedir. Temem também, por exemplo, pedir um mandato de segurança, se manifestarem na frente do núcleo, na frente do governo. As pessoas temem, os professores temem isso. O Márcio sabe disso, porque ele é um dos que fazem isso, que representam a categoria. É comum quando eles buscam os núcleos de educação, eles serem desmotivados, humilhados, têm medo de ser perseguidos e até exonerados, ou seja, não conseguir mais trabalhar. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora para os nossos professores, né, que para esses educadores que nós temos no nosso país, e mais especificamente em Londrina, região, Paraná, que são o seu público que você atende, que querem ensinar, querem ser educadores e que por muito tempo ajudaram a formar gerações de alunos.
O que você pode dizer para eles neste momento de luta, de injustiças, que nós estamos passando por um momento muito terrível, como você colocou muito bem aqui, da educação no estado do Paraná e no Brasil? O que você pode trazer de palavra, acho que uma mensagem para que eles possam não desistir, porque você é um lutador e os professores são lutadores. Como que a gente pode não desistir da educação, Márcio? Olha, nós penso que, sem romantizar, nós somos contra isso. Quem quiser romantizar, tudo bem. É com ele, né? Assistir aqueles filmes, né, romantizados e coisa e tal, mas a nossa profissão, ela a profissão é profissional. Nós somos profissionais, né? E nós temos que viver como profissionais. Nós somos contratados para fazer um trabalho. Precisamos executar esse trabalho da melhor forma possível. Não somos reconhecidos, não somos valorizados, mas precisamos dar a dimensão correta a esse trabalho e aí aproveitar a vida no tempo que resta. Ao invés de ficar pensando, né? Eu sugiro isso, aproveitar a vida, não estressar tanto com o trabalho e fora do horário de trabalho, se ater apenas ao horário de trabalho. Atenha-se apenas ao horário de trabalho. Fora do horário de trabalho, né? Não leva para casa. Para casa você vai viver com a sua família. Sim. Você vai tentar se divertir, vai desestressar, vai passear, vai para o parque, vai tomar banho de cachoeira, vai para a piscina, qualquer coisa. Menos pensar em trabalho, menos levar trabalho para casa, porque ao contrário do que as pessoas acham, né, que a gente tem que trabalhar 24 horas por dia, de segunda a segunda, e corrigindo prova de madrugada, está errado. Está errado. Isso não é certo. O trabalho fica no trabalho. Então, trabalhe, faça o melhor possível e desta forma, vamos resistir, tá? Tempos são difíceis. Há a possibilidade de ainda piorar mais. Tomara que não, mas a gente sabe que a realidade... Sempre é possível piorar mais. Né? Quando a gente vê o cenário maior, nacional, né? Nacional, a geopolítica mundial, nacional, a gente vê a possibilidade, inclusive até internacional, né? Ali com o Trump, né? Que agora assumiu a presidência dos Estados Unidos. As coisas, a possibilidade até de... A gente espera que não, mas sempre trabalhar com essa possibilidade. E aí nós precisamos nos adaptar e resistir, porque essa é a nossa profissão, a gente não vai abandonar. Nós não vamos abandonar a nossa profissão. Jamais, é a profissão. Então, resistir da melhor forma possível, com saúde mental, saúde física, e para isso... Espiritual também, né? Aqui numa rádio cristã, exatamente. Né? E para que isso aconteça, o trabalho é o trabalho tem que ficar no trabalho. E aí, fora do trabalho, você tem que... né, limpar a mente e aí continuar resistindo e lutando para que as condições melhorem, porque também esse eu vou dar um exemplo agora para finalizar, um exemplo cristão, inclusive. Cláudio, conversando com a gente aí para a gente encerrar, então já que ele vai falar de Deus. Eu estava conversando com a vice-diretora do meu colégio agora durante a semana pedagógica e ela falou para mim, fez um comentário: Márcio, poxa vida, só por Deus, viu? Tá muito difícil. Eu falei assim: olha, realmente você tem razão, tá muito difícil. Então, olha, reza, né? Ore, mas vou te falar mais. Não adianta só rezar e só orar. Faça por onde as coisas mudarem. Não aceite do jeito que tá. Sim, lute, né? Lute para que as coisas... Apenas orar não será suficiente. Ore, mas continue lutando para que as coisas melhorem e para que as coisas mudem, né? E dessa forma, quem sabe a gente não faça as coisas acontecerem e melhorarem gradativamente com o passar do tempo. Mas a palavra de Deus fala que você tem que fazer, esforça-te, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Ou seja, Deus fala que se você não fizer a sua parte, Ele não vai conseguir fazer a dele. Exatamente. Né? A gente sabe muito bem disso. A palavra de Deus está repleta de versículos lindos, né, que falam sobre isso. Como lá em Provérbios, acho que é Provérbios, né, que fala, ensina o caminho que deve seguir, né? Ou seja, guia a criança no caminho que ela deve andar, né? Porque quando ela crescer, ela não se esquecerá dele. Então nós sabemos muito bem que o papel do professor, ele é lógico, a gente não está trazendo aqui a religião, mas é um ministério, não é, Márcio? É um trabalho sagrado, né? Jesus foi um professor, então nós, enquanto professores, também nós temos esse papel de ensinar. E é um trabalho divino, né?
E esse é o papel que Deus nos colocou aqui na Terra. Né? A gente não quer... Acho que cabe a gente colocar aqui, né, Márcio? Nós não queremos problemas, nós não queremos revolta, nós não queremos... Mas muitas vezes nós somos levados a agir dessa maneira por conta da falta de respeito com a nossa categoria. Muito obrigada, Márcio. Te agradeço. Já passamos aí um pouquinho do horário. Peço desculpas mais uma vez a você, aos ouvintes, ao Cláudio Miner, a sua esposa que está aqui, a Helena, todos, pelo atraso de hoje. Tivemos um probleminha aí, né? Tive um problema particular, mas nós conseguimos trazer aqui essa entrevista para vocês. Muito obrigada, Márcio. Só quero que você deixe seu Instagram para que as pessoas possam te conhecer, seu contato. Eu não sei se você pode deixar tem que socorrer ele, é a Cristiane. Ah, Cristiane, vamos lá, Cristiane. Passa pra gente aí o Instagram do maridão, né, o Eu vou WhatsApp, passar o... enfim, o contato da APP, talvez. Os contatos da APP, Vamos né, lá. que é o... Nós temos lá o e-mail, tem o Facebook, né, que é a APP Londrina. No geral é a APP Londrina. No Instagram, no Facebook, o e-mail também, tá? O e-mail é applondrina@yahoo.com.br, né? O Facebook é app Londrina e o Instagram também. Tá bom. Tá? Tudo Só junto, nos APP procurar, só nos procurar tudo junto, minúsculo, tá? Só nos procurar nas mídias sociais e continuar junto conosco lá, acompanhando, ajudando a compartilhar. Se informar, questionar também, estamos sempre abertos e à disposição. Márcio, eu quero te agradecer, que Deus abençoe você de verdade, Márcio. E eu vou orar desde então, né, por essa conversa que você vai ter lá em Curitiba, por tudo que você vai fazer em função de nós, professores, nos próximos editais. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que abra os caminhos, que tudo dê certo para você e que a gente possa aí tentar, de alguma forma, melhorar a realidade dos professores aqui em Londrina e região. Muito obrigada, viu, Márcio? Que Deus abençoe. E é isso aí, Cláudio. Ok, nós agradecemos então ao professor Márcio, né, pela entrevista concedida à nossa Edivento. E nós esperamos que você volte mais vezes aí, viu, Márcio? Foi uma conversa muito agradável, apesar de curta, né? Porque tivemos aí um imprevisto aí. Mas as portas e os microfones da rádio aqui estarão sempre abertos para você. Mais esclarecimentos, né? Se você tiver aí alguma necessidade. Queremos agradecer também a Cristiane, sua esposa, a Cristiane Ribeiro também, que está aqui acompanhando ele, né? Companheiro é sempre assim, né? Sempre ao nosso lado para nos dar aquela força. Agradecer também a Nara, muito obrigado, Nara. Eu que agradeço, Cláudio. Desculpa mais uma vez aí. E aos nossos queridos amigos e ouvintes, né? Tem aqui uma leva aqui de pessoas que estão conosco, né? Que é o Tiago também, o Clodoaldo, a Terezinha de Jesus, a Leila Regina, a Lúcia Moraes, a Solemária, sua mãe lá do Monte Belo, o Wagner Gomes, a professora Elizabeth Salvador também estava aqui conosco, né? Um abraço, professora, nossa companheira, não é? E também o Carlos Eduardo e o João Vitor. E tem mais pessoas aqui, não vai dar tempo aí, que eu já estou atrasado. Mas eu agradeço a todos vocês aí, um excelente final de semana a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, nosso agradecimento aqui ao professor Márcio. E que você tenha aí um excelente final de semana também. Muito obrigado, Cláudio, Nara e todos os ouvintes, e estamos sempre à disposição. Valeu, obrigado pessoal. Até mais. Fique ligado, Advento FM, a Rádio da Esperança.